Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e eu tenho feito mais recentemente reviews de fones in-ears um pouco mais caros. Hoje eu vou voltar para uns mais baratinhos. A CCZ é uma marca nova no pedaço, aparentemente, e ela lançou, cara, um fone que eu fiz o unboxing há bastante tempo, o CCZ Plum. Só que eu fiz o unboxing e não fiz o review porque aparentemente esse fone saiu de linha, o que é uma pena, tá? Porque é um fone realmente muito bom. Fone bem assim, para bass heads, que custa aí na casa dos $200. É bem legal. Só que meio que parece que a estratégia da marca foi lançar o Plum, né, muito mais como estratégia de marketing e de posicionamento e entrada no mercado, porque parece que o foco dela não está nos in-ears mais caros, tá? Nesses aqui que são modelos bem mais baratinhos. Mais especificamente o Coffee Bean, o CCZ Melody e o CCZ Emerald. Eu já fiz o unboxing desses fones, tá, aqui no canal, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima, mas são os modelos de entrada, tá, da CCZ. E parece, mais uma vez, que o foco dela tá nesses fones mais baratinhos. Ela lançou o Plum muito mais para mostrar do que ela é capaz, tá, e fazer um barulho no mercado, tanto que ele muito rapidamente saiu de linha. Não sei se vou fazer review, porque pra quê? Né, o fone não existe mais, mas ele é ótimo, tá? Esses três aqui, eles são mais baratos, tá? Eles custam desde $110, que é o Coffee Bean. Aí o Emerald eu acho que é o mais caro, tipo, aí os outros dois custam na casa dos $130, $150. Então são fones, tipo, mais de entrada mesmo. Eu vou falar pra vocês o que eu achei deles. Vou deixar um link na descrição caso você se interesse, tá? Eles foram enviados pela Keep Hi-Fi, que é uma loja que direto manda coisa aqui pro canal. Então vou fazer o meu review deles. Fisicamente, eu não vou perder muito tempo, tá? Porque eu já fiz um unboxing deles, mas os três, cara, são muito parecidos, tá? Eles têm um corpinho que é ok, sabe? É mais em linha aí com os caseiros mais simples ou os cabe-ears mais simples, sabe? Tipo, é um corpo de plástico, mas, cara, bem feito, sabe? Assim, realmente, os três são muito parecidos. A qualidade deles é basicamente a mesma, sabe? Muda a cor, muda um pequeno detalhe, tipo, esse aqui tem esse rebaixozinho, sabe? Aí, pô, o Melody, por exemplo, é transparente, sabe? Mas é basicamente o mesmo fone. O formato é praticamente igual aos dos caseiros de entrada, então é um formato que pra mim funciona muito bem, sabe? Em termos de, cara, conforto, encaixe, acho ótimo, ótimo mesmo. Isolamento bom também. A única coisa que eu acho que realmente é pior é o cabo. O cabo eu acho que me parece não ser um cabo de qualidade muito alta, sabe? Ele é trançado, mas assim, você tem tipo realmente uma cara e uma sensação de cabo barato. Mas são fones baratos, tá? Em termos de construção, de novo, eles são aceitáveis. Não chegam no nível de um Blom BL03, por exemplo, que tá numa faixa de preço similar, aí na casa dos R$150, é bem mais bem construído. Mas também é melhor do que muitas coisas que eu já vi. Então, de novo, aceitáveis, tá? Ergonomicamente muito legais e, assim, em termos de qualidade mesmo de construção, super ok, em linha com o preço. Mas vamos pro que interessa, que é o som. Os três, cara, são fones dos quais eu gostei muito, tá? Eu acho que eles entregam, assim, são excelentes opções de fones, cara, baratos, mas com uma sonoridade super legal, assim, os três são mais ou menos próximos, tem uma sonoridade que segue uma mesma filosofia geral, mas com pequenas diferenças entre eles que faz com que eles realmente, assim, tenham uma posição um pouco diferente. Eu não acho que nenhum desses seja complementar, tá? É muito mais um caso de você escolher o que tem meio que o sabor que mais vai te atender, entendeu? Porque a proposta é bem parecida. E se eu fosse resumir essa proposta, o que seria? Esse vai ser um review mais curto, porque no unboxing deu para pegar bem qual é a deles, tá? Mas eu queria expandir um pouquinho, trazer isso para vocês, porque normalmente os unboxings eles não dão tantas visualizações assim, e eu acho que esses fones merecem, cara, porque realmente eu fiquei muito positivamente impressionado com eles, tá? Mas como é que eu resumiria a tonalidade, a sonoridade deles? Se você for olhar nesse segmento dos fones mais baratinhos, você tem alguns que são pra mim meio que referência, tá? Você tem alguns caseiros, como o EDX e os SN, tá? Ou os STX também, por exemplo, que são fones que seguem bem aquela pegada da KZ, tá? Que é uma sonoridade muito viva, muito energética, sabe? Com graves fortes, médio agudos bem fortes, então eles têm muita vida, têm muita energia. Meio que do outro lado você tem o Blom BL03, que é um fone que eu já considero bem mais musical, mais eufônico, mais envolvente. E você tem o Moondrop Quarks, que é um fone que pra mim é muito natural, tá? Que segue aquela clássica linha da Moondrop, né, a VDSF. É um fone que é realmente assim, muito agradável, muito tranquilo, muito prazeroso. Pra mim, esses três aqui, eles seguem uma linha que é como se entrasse no meio termo entre a energia dos caseiros, tá?
e a melodiosidade, vamos dizer assim, do Braun e a naturalidade do Moondrop Quartz, tá? Então, assim, eles entram no meio e trazem um pouquinho de cada coisa. Vamos começar agora, mais especificamente, pelo Coffee Bean, que é o mais barato. O Coffee Bean é um fone ligeiramente em V, tá? O que significa que ele tem graves e meio que agudos um pouco mais levantados, mas é um ótimo tuning dentro dessa proposta, cara. Não é um IV excessivo, sabe? Acaba que é um fone que eu considero super agradável, tá? E super interessante. Os graves são fortinhos. E assim, é um bom incremento, tá? É um incremento que é feito com qualidade, mas não dá para esperar milagre. Eu tô falando de um fone de pouco mais de R$100. Então, você tem aqui baixas frequências que são, né, bem mais fortes do que o que seria neutra, mais forte do Quarks, que já é um fone que eu acho que tem graves um pouco levantados. E eles são graves bem gordos, assim, você poderia ter uma definição um pouco maior, ele poderia invadir um pouco menos o restante do espectro, mas mais uma vez não é nada demais, sabe? Eu acho que muita gente, inclusive, certamente vai preferir o desempenho nos graves do Coffee Bean do que o do Quarks, tá? Porque vai ter gente que vai achar o Quarks um fone um pouco mais sem graça. Aqui não, aqui você tem uma pegada que eu acho que é um boost bem feito, que não é milagroso para um fone desse preço, mas é um boost bem feito, tá? E que faz com que ele seja, cara, consideravelmente, legal e interessante para você escutar um rock, para você escutar uma música eletrônica, um hip hop. Eu acho que ele funciona muito bem para isso. São graves que eu acho bem legais. O Quark certamente é mais equilibrado, tá? Mas aqui você tem um pouco mais de vida, um pouco mais de envolvência. Os médios são bons, mas você tem uma pegada que é um pouquinho mais forte nos médio agudos. Não é tão forte quanto dos caseiros, tá? Mas eu acho que, tipo, a melhor forma de explicar seria o seguinte. Quando você tem um fone como o Moondrop Quarks, ele segue a VDSF da Moondrop, tá? Então é aquele fone que quando você tem a progressão dos médios para os médio agudos, ela é muito coerente, tá? Você tem médios que estão ali. Os médio agudos, né, que é uma região da presença das vozes, ela é um pouco pra frente, mas não é nada incrível, tipo, e não é incrivelmente pra frente, não é um fone cansativo, não é nada disso. Meio que nos fones da KZ, você tem uma relação que é muito mais... você tem um contraste muito maior entre os médios mais baixos e os médio agudos. Os médio agudos, eles são muito mais pra frente, tá, nos fones da KZ. Aqui, você tem um meio termo, tá? Então, você não tem uma progressão que é tão coerente e tão natural quanto a do Quarks, mas você também não tem uma pegada que é tão gritante quanto a dos fones da KZ. Então você tem um fone que eu ainda considero natural, relativamente, tá? Não tanto quanto o Quarks, mas é um fone que eu ainda considero com uma pegada natural, mas meio que sem poder ser sem graça, sabe? Eu acho que, de novo, tem gente que vai achar o Quarks sem graça. Aqui eu acho que você tem muito menos esse risco, tá? Porque ele tem mais vida, tem mais energia. Por outro lado, eu acho que o timbre das vozes do Quarks é melhor apresentado, tá? Aqui você tem uma coisa que pode faltar um pouquinho de corpo, principalmente para vozes masculinas, mas, mais uma vez, nada demais, tá? São médios competentes. E os agudos, cara, talvez sejam o que mais me surpreendeu aqui. São agudos que eu considero muito... tem uma resolução boa, sabe? Tem uma presença bem colocada no espectro. Eu não acho que eles sejam exagerados, mas eles também não estão em falta. O timbre é legal, a extensão é legal, a definição é boa também. E nisso eu realmente fiquei surpreso. Você tem uma presença de agudos que é maior do que a do Quarks, mas é menor e crucialmente mais linear do que a dos fones da KZ, dessa faixa de preço, tá? São agudos que me parecem mais naturais mesmo, sabe? Mais limpos, mais lisos, entendeu? Então, sabe, você tem um bom detalhamento, boa definição. Adorei os agudos desse fone. Agora, indo para os outros que são mais caros, né? O que você ganha quando você vai para os outros dois? Meio que é como se tanto o Melody quanto o Emerald partissem da base do Coffee Bean e trouxessem incrementos mais em direções um pouquinho diferentes. Todos são muito parecidos, a tonalidade deles é muito parecida. Só que, o que acontece? Quando você vai para o Emerald, você tem uma pegada que, mais uma vez, tonalmente é muito próxima, tá? Mas ele seca um pouco os graves, principalmente médio graves. Então você acaba com uma resposta que nessa região, para mim, é mais coerente, tá? Você tem menos invasão dos médio graves no restante do espectro. Você tem graves que são ainda fortes, mas um pouco mais magros, um pouco mais definidos, mas né, mais secos mesmo. E você ganha, cara, não é presença nos agudos. Eu não acho que ele seja tipo muito mais forte nos agudos do que o Coffee Bean. É um pouco mais. Mas você ganha arejamento, transparência e definição. É como se ele melhorasse muito mais na qualidade dos agudos, né? O que mostra que a marca fez um bom trabalho de crossover, né? Porque o Coffee Bean é só um fone dinâmico. Aqui no Emerald você tem um fone com um falante dinâmico e uma armadura balanceada.
Seria fácil você meio que perder a mão, tá? E não fazer bem essa transição do dinâmico para armadura balanceada, né? Você poderia acabar com um pico ali, que é justamente nesse cruzamento, mas não é isso que acontece aqui, muito pelo contrário, né? De novo, o que você tem aqui, cara, para mim, é mais definição, mais resolução. É como se fosse uma melhoria técnica, tá? Do que eu encontro no Coffee Bean, mas com uma tonalidade ainda muito próxima. Um pouquinho mais aberto, mas muito próximo. Então você melhora no arejamento, no detalhamento, sabe? Eu gostei, cara, bastante, tá? Assim, é uma diferença pequena. Se você gostar de um, você vai gostar do outro. Se você não gostar de um, você também não vai gostar do outro, tá? Não é noite e dia. Eu acho que assim, sei lá, se você... a diferença de preço não é muita, né? Então, assim, você pode botar... Acho que vale você botar mais 20, 30 reais e pegar um Emerald. Agora, se isso for uma quantia que faz diferença para você, pode ficar no Coffee Bean, que vai ser ótimo do mesmo jeito, tá? A tonalidade é muito parecida. Então, assim, você só vai ter uma qualidade um pouquinho maior, né, dessa mesma tonalidade aqui no Emerald, que passa a seguir uma linha que é um pouco mais voltada para o arejamento, né, para abertura. O Melody meio que segue o caminho contrário. Então, ele segue o caminho da eufonia e musicalidade, tá? Mais uma vez, diferenças pequenas, tá? É uma pequena alteração no tuning aqui do Coffee Bean. E é um pouco mais fechado, tá? É um fone que tem agudos que são um pouco mais calmos, não muito, mas são um pouco mais calmos, mas principalmente os médios são mais sedosos, entendeu? São médios que, pra mim, tem todos eles, como eu falei, né? Tem uma pegada que tem um quê de... tá no meio termo, né? Entre um KZ energético, né? E um Quarks natural. Desses aqui, o Melody é o que mais, como o nome indica, né? É o que mais se aproxima da pegada de um Blombelly 03 ou de um Moondrop Quarks, tá? Mas com um pouco da energia dos KZs. Então você tem essa meio que um sabor um pouquinho diferente, tá? Dos outros dois é um sabor que é um pouco mais voltado para eufonia, tá? Para envolvência, para musicalidade. Concluindo, cara, como vocês certamente viram, eu adorei esses três fones, tá? Eu acho que eles são opções excelentes abaixo dos R$200. Certamente entram para mim no grupo das melhores opções de fones até R$200. A única questão é que existem também outros fones que são muito bons nessa faixa de preço, né? Como eu já falei, KZ ZSN, Blombelly 03 e Moondrop Quarks. Eu não diria que eles são melhores ou piores do que esses, tá? Todos esses são fones que eu acho que merecem estar nesse grupinho, né, dos melhores fones nessa faixa de preço, porque cada um vai trazer uma personalidade um pouco diferente, né? Se eu tivesse que escolher um pra mim, eu fico com o Moondrop Quarks, que inclusive eu acho que é até o mais barato. Mas... de novo, eu sei que muita gente não vai curtir, né? Porque vai achar sem graça, vai achar uma pegada, sei lá, que não é muito envolvente e tal. Aqui, você tem, mais uma vez, assim, eles se encaixam de forma diferente, né? Então é entre a vida, né, de um KZ e a naturalidade de um Quarks e a musicalidade de um Blombelly 03. Então, assim, aqui você tem meio que um pouco de cada lado. O que vai fazer com que ele seja excelente para muitas pessoas. Assim, são fones com os quais eu conseguiria viver tranquilamente. E eu acho que para escolher entre eles, cara, vai de gosto, tá? Então, de novo, eu não acho que eles sejam fones complementares, tá? Eu acho que eles não são diferentes o suficiente para serem complementares. Acho que é muito mais de você pensar na direção que você quer seguir, tá? E aí escolhe o que mais se encaixa nos seus requisitos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.